Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 18 da disciplina Cálculo 3, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los? Bom dia, pessoal! Quem já estava aqui esperando? Alícia, Franciele, Ricardo, Clevison aparecendo ali, bom dia. Brenda, Andressa, Natália, Daniel também aparecendo aqui. Hoje nós vamos para a aula 18. Estamos entrando no terceiro texto, né, do curso. Ler o conteúdo da aula de hoje? Leram? Isso é bom. Hoje, como eu não sou físico, né, mas tem muitas coisas de física na aula de hoje, porque a gente vai pegar o gancho de falar a respeito de campos conservativos, e isso tem a ver com conservação de energia. Logicamente, eu não sou a pessoa mais indicada para falar a respeito de conservação de energia, né, de falar de energia potencial, de energia cinética, né, mas a gente esforça para poder entender um pouco, pelo menos, o básico, para poder ver onde que o cálculo se aplica, né, nessa situação. Então, esses campos conservativos que a gente tem estudado, eles vão aparecer na aula de hoje, no momento de como que a gente faz para poder comparar a energia cinética com o potencial, né? Por exemplo, a gente viu que se um campo ele é conservativo, né, existe uma função chamada potencial, e a integral de linha, que a gente denotou como sendo trabalho, uma das interpretações, ela só dependia dos pontos iniciais e pontos finais, né? Não dependia da parametrização sobre a curva. Então, isso aqui vai ser interessante para a gente relacionar, inclusive, a segunda lei de Newton, né? A força dada por massa vezes aceleração. Essa aceleração a gente vai pegar como sendo a derivada segunda da posição, e a posição é dada exatamente no movimento sobre a curva, né? Para cada t, você vai movimentando a partícula sobre a curva, e a gente vai chegar nessa conclusão que o trabalho poderia ser reescrito utilizando o quê? Utilizando o que a gente sabe da energia potencial e a energia cinética, né? Nos pontos finais e nos pontos iniciais. A gente vai fazer essa conexão na aula de hoje. Tranquilo? E, além disso, a gente vai introduzir um dos carros-chefes do curso, né? O Teorema de Green, que a gente vai relacionar numa região simplesmente conexa o que acontece com a integral de linha sobre a borda, né, de uma região com o interior com a integral dupla, né, do interior. Aí lembra daquela condição lá que a gente mostrou que se um campo era conservativo, a derivada de P em relação, Gabriel Luiz chegando, de P em relação a Y era igual à derivada de Q em relação a X. Então, isso aí vai aparecer novamente lá no Teorema de Green, de alguma maneira, ok? Então, o curso ele vai fazendo as amarrações devidas, né, nessa parte final que a gente está chegando. Então, vamos lá? A aula de hoje, a aula 18. Vitor chegando. Bom dia, Vitor. A aula 18 do dia 19. Engraçado, a aula 17 foi no dia 17, né? Coincidência, a aula 17 foi no dia 17 e a aula 18 no dia 19. Então, a gente vai falar hoje sobre, vou colocar vermelho aqui, sobre a conservação de energia, e a gente vai introduzir um novo capítulo que eu chamei do Teorema de Green, né? O capítulo dos teoremas do cálculo vetorial. Bom, então, 10 e 7, podemos ir, né? Ô, Valdomiro, só adiantando, no início da solução vai ter um pequeno erro de digitação, onde eu acho que seria isso. Nicole mandou exatamente esse camarada que está aqui, ó. Eu acho que eu digitei um 3 lá depois, né? Foi isso. Aí a derivada seria 3x e não 2x. Mas o campo correto é com 2, tá vendo? Quando eu coloquei aqui para baixo, que eu digitei errado, né? Aqui, na verdade, é um 2. Então, graças a Deus, a minha conta tá certa daqui para baixo, entendeu? O campo, só adiantou o que o Cleverson estava falando aqui, é exatamente esse erro de digitação. A Nicole tinha mandado para mim no início da semana a respeito disso. Não deu tempo de eu trocar, dar um trabalhinho para colocar essas coisas aqui no OneNote,
tem que ficar redimensionando a página e tudo, mas eu vou consertar lá esse erro de digitação. O campo original, ela é exatamente esse. Inclusive, essa questão aqui, ela vai pegar um gancho para vocês resolverem algumas questões da 16.3 da lista. Inclusive, o José Igor estava comentando comigo ontem a respeito sobre como resolver a questão 15, acho que era 15 ou era 16, era alguma coisa da seção 16.6, 16.3, em que é bem parecido com isso aqui. Porque vocês lembram lá que se um campo ele é conservativo, então significa que a derivada parcial de P em relação a Y vai ser igual à derivada de Q em relação a X. Mas nem sempre a volta disso aí vale. Ou seja, se você tiver as derivadas iguais, se o campo não tiver definido numa região simplesmente conexa, a volta do teorema não é verdade. Então, nesse caso aqui, eu peguei um campo onde as componentes desse campo aqui são polinômios, tá vendo? Então, nesse caso aqui, ele está definido no R2 todo. O R2 ele é aberto e é uma região simplesmente conexa. Então, a volta do teorema vai ser verdade para esse caso. Então, pediu para mostrar na letra A que F é conservativo. Então, para mostrar que F é conservativo, basta a gente calcular o quê? Depois eu volto na letra B e na letra C, a gente vai fazendo aqui por partes. Primeiro, a gente vai mostrar que F, Rafaela chegando, que F é conservativo. Então, para mostrar que F é conservativo, basta eu checar isso aqui, ó. Aqui o erro de digitação que o Cleverson estava falando, tá vendo? Aqui no lugar desse 3 aqui, na verdade, é um 2, lá em cima, né, do campo, que eu digitei errado aqui. Mas quando você deriva o P em relação a Y, vai dar 2x, né, e não 3x, ok? Esse 3 aqui, na verdade, é um 2, ok? De acordo com o campo lá em cima, é um 2, original aqui, ó. Então vai dar 2x, e a derivada dessa Q aqui em relação a x também é 2x, né? Porque a derivada disso aqui em relação a x é 0, só depende de y. Então, como está definido no R2, é uma região aberta e simplesmente conexa, isso aqui é igual, então isso aqui é suficiente para você mostrar que o campo é conservativo. Na letra B, ele fala, se é conservativo, então existe uma função potencial. Quem faz EDO aí, lembra de EDO exata? Que tinha uma condição lá em que tinha uma EDO assim, m mais n, y' igual a 0. Se a derivada desse m aqui em relação a y fosse igual à derivada desse n aqui em relação a x, a gente classificava como exata, e aí tinha solução. Não significa que você mostrou isso aqui que você resolveu o EDO. Da mesma maneira, não significa que isso aqui é igual que você mostrou que o campo é conservativo. Mostrar que é conservativo, você já tem certeza que ele é conservativo, mas você você ainda não encontrou a função potencial. Porque para ser conservativo, eu preciso de uma função pequena, que é chamada de potencial, de forma que o gradiente dessa função potencial, ela coincide com as funções, os campos escalares, né, que são as componentes do campo vetorial. Judson chegando. Então, o que a gente faz? Para mostrar que é conservativo, eu preciso resolver essa equação aqui. Essa equação aqui, ela tem duas equações dentro dela, não tem? Porque o gradiente de f é o vetor derivada parcial. Isso aqui é igual a f. A f é um vetor, é um campo dado por PQ, não é? Então, para isso aqui ser igual, isso aqui tem que ser igual, isso aqui tem que ser igual, não tem? Então, como é que eu encontro uma f de forma que a derivada dela em relação a x dê a p, e como que eu encontro uma f de forma que a mesma função f, né? A derivada em relação a y dê exatamente o quê? Então, é aquela mesma história que a gente faz para resolver a DO exata. O que eu faço? Tá vendo? Eu tenho essa primeira equação, tá vendo? Essa aqui igual a P e essa outra aqui igual a Q. Então, você pode escolher integrar isso aqui em relação a X, depois pegar o resultado, derivar em relação a Y e amarrar com essa informação, ou você pode fazer o contrário também. Você pode integrar primeiro essa aqui em relação a Y, depois pegar o resultado, derivar e igualar, derivar em relação a X e igualar isso aqui. Então, tem duas possibilidades. Você olha para a integral e vê qual que é mais fácil. Nesse caso aqui, tudo é fácil, porque é polinômio, né? Então, tanto faz você integrar em relação a x ou em relação a y. Nesse caso aqui, eu escolhi integrar a equação 1 em relação a x,
Quando você integra a derivada parcial em relação a x, você vai extrair a própria função, mais uma constante. Observe que essa constante ela pode depender de y. Tá vendo que eu passei ela para o outro lado lá já? Eu chamei essa constante de g de y. Por quê? Porque quando você deriva isso aqui em relação a x, g de y é constante. Beleza? Então, necessariamente, não precisa ser uma constante k, um número. Pode ser uma função que depende de y. Da mesma maneira, se você escolheu integrar essa aqui em relação a y, a constante que vai sair daqui pode depender de x. Beleza? Então, quando você integrou isso aqui em relação a x, qual que é o resultado? Deu 3x e esse aqui deu x ao quadrado y, né? Porque y é constante. Mais uma constante que depende de y. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar essa equação 3 e vai derivar em relação a y para poder amarrar com essa informação aqui em cima. Tranquilo? Então, quando você deriva isso aqui em relação a y, tá vendo? Quando você deriva isso aqui em relação a y, o que vai acontecer? Isso aqui é zero, concorda? Porque é 3x. A derivada disso aqui em relação a y vai dar x ao quadrado. E a derivada disso aqui em relação a y é o g'. Beleza? Simplesmente vou deixar como g', que eu não sei quem é essa g ainda. Então, você tem que igualar a isso aqui, tá vendo? Essa expressão aqui, você tem que igualar para poder amarrar as informações. Quando você iguala, esse x ao quadrado corta, né? Tranquilo? O x ao quadrado cortou, o que você ficou? Você ficou com isso aqui igual a isso. Basta você integrar em relação a y, né? Então, qual é a função cuja derivada dá menos 3y ao quadrado? Menos y ao cubo, beleza? Porque a derivada vai dar menos 3y ao quadrado. Mais uma constante. Agora, essa constante aqui é constante mesmo, número. Beleza? Então, quem que é a minha solução? A minha solução é essa aqui, não é? F, só que agora eu já sei quem que é minha G. Então, basta eu colocar minha G aqui, ó. Ficou claro? Então, essa função aqui, se você derivar ela em relação a x, ela vai dar exatamente a p. E se você derivar ela em relação a y, ela vai dar exatamente a q. Era exatamente aquele exemplo lá, quando a gente estava no início, na 16.1, lembra que vocês pediram um exemplo? Como é que faz para determinar a função potencial? Falei, calma, lá na frente a gente vai ver como é que faz isso. Então, é exatamente aqui que chegou esse ponto, da gente poder fazer isso. Na letra C, ele pede para a gente, já que a gente encontrou a função potencial, pediu para calcular a integral de linha. Se esse campo aqui ele é conservativo, então a gente mostrou que ele é igual a uma função potencial. Então, significa... Lembra do trabalho? O trabalho era a integral de f dr. Isso aqui, pelo teorema fundamental das integrais de linha, era a integral de a até b de quem? Se ele fosse conservativo, isso aqui era f de r de t vezes r' de t, dt. Isso aqui dava simplesmente o quê? O f... se você pegava, por exemplo, um ponto aqui como sendo o inicial e aqui como sendo o final, isso aqui dava exatamente quem? Aqui a gente trocava pelo gradiente, que ele era conservativo, né? Fazer a conta aqui era o gradiente. Né? Que ele é conservativo, então o f é igual ao gradiente. Então isso aqui ficava quem? Ficava f, né? A integral da derivada. Então, ficava R de B, Bzinho pequeno, né? Menos o F de R de A. Esse camarada aqui é o R de B e esse aqui é o R de A, na parametrização. Então, a gente vai usar esse mesmo conceito. Eu só preciso saber dos pontos iniciais e final. Então, aqui foi me dada a minha curva, tá vendo? Parametrizada já. Então, aqui eu vou precisar de quem que é o R de 0, e que é o ponto inicial, tá vendo? E vou precisar quem que é o R de π. Né? Para poder substituir aqui. Então, quem que é o R de 0? E elevado a 0 vezes seno de 0. Então, deu 0. Aqui, colocando 0 aqui. E elevado a 0 vezes cosseno de 0. Dá 1, né? Agora, colocando π. Seno de π, 0. E aqui vai ficar cosseno de π dá menos 1. Então, dá E elevado a π, né? E elevado a π, né? Porque o t vale em π. Beleza? Colocando π no lugar do t.
eu vou precisar desses 2 pontos, que é o que está feito aqui na conta, né? Para usar o teorema fundamental das integrais de linha, que é esse aqui, nós vamos precisar dos pontos iniciais, que a gente fez lá, e o ponto final. Então, eu vou tomar k igual a zero, que é uma possibilidade para essa função potencial, beleza? Para todos os valores de k que você possa imaginar, é uma função potencial, tá vendo? Porque vai satisfazer isso aqui. Vou pegar o mais simples possível, que é o k igual a zero. Então, quando você pega o k igual a zero, esse camarada aqui é o campo, né, que está pedindo para calcular, sobre a curva, então aqui ficou de 0 a π, gradiente de f aplicado na r de t, vezes r'. Então, isso aqui dá o quê? Dá o f aplicado no ponto final, menos f aplicado no ponto inicial. A minha função f, quem que é? Essa aqui, não é? Então, quem que é f de 0 e elevado menos e elevado a π positivo? Espera aí. Menos e elevado a π. Então, fazendo a conta aqui, no lugar do x, eu vou colocar 0. Então, concorda que vai dar quem? Ó, aqui 0 por causa do x, aqui também 0 por causa do x, e aqui sobrou quem? Menos y ao cubo. Então, menos essa coisa aqui ao cubo, ó. Menos y. Aqui acho que tá faltando um sinal de menos, né? Porque quando eleva ao cubo, menos elevado ao cubo aqui também vai dar menos e elevado a 3π. Concorda? F desse ponto aqui. Ah, não, tem um menos aqui, desculpa. Tem esse menos aqui, é menos... Não, peraí. Ó, é menos, tá vendo? Tem um menos aqui, ó. Esse menos aqui do lado de fora. E esse camarada que tá aqui dentro é o y. Então, menos com menos realmente dá mais. E quem que é o f de 0,1? É menos. 0 no lugar do x vai zerar. Então, vai ficar menos do lado de fora e 1 ao cubo. Então, deu? Tá dando menos 1? Menos 1. Isso. Menos aqui, né? Com esse menos aqui. Beleza? Então, por isso ficou mais 1. Ficou claro a conta para todo mundo? Beleza. Agora, entra naquela parte que eu tinha comentado para vocês no... José Igor tá na aula de hoje? Tá não, né? Tá não. É porque eu tinha perguntado uma questão parecida com isso aqui ontem à noite. Depois ele dá uma olhada lá. Era bem parecida. Acho que foi a 15 da 16.3, se não me engano. Aqui a gente vai falar a respeito de conservação de energia. Bom, aqui eu coloquei para terminar o capítulo, mas na verdade lá embaixo tem para terminar de fato, né? Porque eu falei de uma coisa e depois eu tinha mais uma coisinha para poder falar e aí a gente termina de fato. Aqui a gente não vai terminar de fato ainda o capítulo, não. Tem mais uma coisinha lá embaixo ainda. Bom, para terminar esse capítulo, para quase terminar, né? Vamos colocar um quase aqui, quase terminar esse capítulo, nós vamos aplicar as ideias vistas, né, a um campo de forças contínuo F, que move um objeto ao longo de uma curva, parametrizado por uma função vetorial, beleza? Onde esse aqui é o ponto inicial, esse aqui é o ponto final da curva. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, a gente sabe que força é dado por massa vezes aceleração, né? Então, a aceleração aqui, eu vou chamar da derivada segunda da posição, né? Porque essa R de t aqui é a função vetorial. Esse ponto aqui eu estou chamando de Bzão grande, esse aqui eu estou chamando de Azão. O R de t é a posição que vai mover o objeto sobre essa curva aqui. Então, força é igual massa vezes aceleração. Então, o trabalho aqui, realizado por a força para mover o objeto, vai ser dado por essa fórmula aqui que a gente viu lá atrás, né? Isso aqui, parametrizando, vai ficar dessa maneira, não é? A gente viu? Esse dr aqui, ele é o r' dt. Bom, agora, para vocês verem o que aconteceu. Quando você pega isso aqui, ó, f de r de... Acho que tá faltando um parênteses aqui, não tá? Fechar um parênteses aqui, ó.
Tá faltando um parênteses aqui para fechar. F de R de T vezes R' de T. Então, eu vou pegar isso aqui e vou aplicar, ó, no lugar do F de R de T, eu vou trocar por massa vezes a aceleração, não vou? O R' de T dt, eu simplesmente conservei ele aqui. Aí que tá a tramóia, né? Ó, o que significa a derivada segunda de R vezes a derivada primeira? Se você usar a regra do produto e derivar essa coisa aqui, ó, imagine que você tem R' de T vezes R' de T. Vamos derivar isso aqui em relação a T? O que dá? Deriva a primeira, conserva a segunda, mais conserva a primeira, que por acaso é igual à segunda, né? Vezes a derivada da segunda. Concorda que ficou duas vezes? Ficou duas vezes, não ficou? Então, por isso que eu dividi por 2, tá vendo? Oi, Vitor. Não. Então, o que acontece? Como eu dividi por 2, então, se você pega a derivada disso aqui dividido por 2, ó, dividir por 2, 2 é constante, não é? Vai cortar, não vai? Então, sobrou exatamente esse termo aqui que eu tenho. Ó. Então, esse termo, o M pode sair para fora. Esse termo aqui, derivada segunda de R vezes derivada primeira, eu posso trocar por a derivada da multiplicação das derivadas primeiras da R, dividido por 2. Então, esse 2 pode sair para fora também, não pode? Tranquilo, gente? Então, ficou M sobre 2, e aqui eu troquei pela derivada em relação a T da multiplicação das derivadas primeiras. Então, a multiplicação das duas derivadas aqui vai dar ela ao quadrado. Aqui eu uso o teorema fundamental do cálculo, tá vendo que aqui eu estou numa variável T. A integral da derivada vai sair para fora a própria função aplicado de A até B. E pronto, resolvi minha integral, né? Ou seja, agora basta colocar B no lugar do T e depois colocar A no lugar do T. E isso aqui, ó, o que acontece? A derivada primeira da posição, vocês lembram quem é, né? É quem? Velocidade. Exatamente, está aqui, né? É o que Cleverson e Daniel falou ali. É a velocidade, né? Então, o que acontece? Ó, pra você ver essa fórmula aqui na observação. Vocês lembram dessa fórmula? Acho que no primeiro ano do ensino médio tem essa fórmula, não tem? Essa fórmula aqui, a gente chama esse negócio de energia cinética. Então, pra você ver, metade da massa vezes a velocidade ao quadrado, tá vendo? Então, o que acontece? Isso aqui é a energia cinética de um objeto. A energia cinética está relacionada com a velocidade, né? Enquanto a energia potencial, a gente vai ver mais na frente, está relacionada mais com a posição, né? Com a altura em relação a um determinado referencial. Então, o que acontece? Portanto, nós podemos reescrever o trabalho como sendo o quê? A energia, tá vendo que isso aqui é como se fosse a energia cinética no ponto B, no ponto final, menos a energia cinética no ponto inicial. Então, o que acontece? O trabalho realizado por um campo de força ao longo de um caminho é igual à variação da energia cinética nas extremidades. Interessante isso, né? Então, outra maneira de a gente reescrever o trabalho. Agora, para terminar mesmo. Para terminar mesmo, nós vamos admitir o quê? Que F seja... Agora, lá em cima não tinha hipótese de F ser conservativo, né? Era um campo de força qualquer para mover um objeto. Agora eu vou colocar essa hipótese aqui, ó. Se ele é conservativo, então significa que ele tem uma energia potencial, ó, uma função potencial. Beleza? Essa função potencial dada por essa F pequena. Então, aqui já é um conceito de física, né? Não sou a pessoa mais indicada para poder questionar com vocês a respeito disso, mas o que ele fala aqui é que a energia potencial de um objeto, ele está em um ponto, ela é definida dessa maneira aqui, como sendo menos. Esse menos aqui, eu acredito que tem a ver com a questão do referencial. Que você pega. E o potencial, pelo que eu me lembro, a energia potencial, ela está relacionada com a altura. E essa altura, dependendo de onde é que você pega o referencial, ela pode ser positiva ou negativa, de acordo com o que você pega. Então, o que acontece? Então, o campo, ele vai ser o quê? Como a F é igual a menos AP, ou igual a P, né? Esse menos aqui, acredito que não vai fazer muita... É só a questão do referencial mesmo. Então, o campo,
você pode trocar ele como sendo o gradiente da P. Então, quando você faz a conta aqui do... Na verdade, é menos, né? Ter sinal de menos aqui. Quando você pega o gradiente, aqui tem um sinal de menos. Então, quando você pega a F aqui, ó, o campo, você pode trocar ele como sendo menos o gradiente da P. Beleza? Eu estou trocando a F pequena pelo P. Esse P aí, eu acredito que seja posição, né? O P de posição. O livro é em inglês, né? Position. Eu acredito que seja inicial de P. Por isso que ele escolheu o P, né? Nos livros de física brasileira, a energia potencial é dada com que letra? Vocês lembram? Vocês lembram? Energia potencial, eu não lembro. Cinética, eu acho que é K mesmo, né? Agora, potencial, eu não lembro qual que era a letra que usava para energia potencial. U, não? U, isso. Acho que é U mesmo. Era U mesmo. E depois tem energia, que seria energia total, né? Que seria a soma das duas, né? Alguma coisa do tipo. Faz muito tempo que eu vi isso. Acho que é U mesmo. Então, aqui, ó, então vai ficar menos. Aqui eu estou parametrizando, tá vendo? Colocando a minha parametrização, estou colocando a minha R de T da curva dentro da posição, né? Da energia potencial, que a gente vai definir depois, vezes R'. Então, isso aqui vai ficar menos P. Lembra que isso aqui, como é a integral da derivada, né? Que o gradiente é uma derivada, então a resposta vai sair o P, né? Então, P no ponto final menos o P no ponto inicial. Ok? O ponto final eu estou chamando de B, o ponto inicial eu estou chamando de A. Agora, para você ver, o trabalho, ele deu também a variação dessa energia, desse P, tá vendo? Que a gente chamou aqui de energia potencial. Então, se eu comparo o que a gente viu também, que o trabalho poderia ser a variação da energia potencial ou cinética, e a gente viu que também pode ser a energia potencial. Então, aqui, se você pega e junta o pessoal que está nos pontos iniciais e os pontos finais, olha a interpretação que a gente vai ter. Para mover um objeto de um ponto A, observe que isso aqui só funciona para campos conservativos, né? Porque aqui eu tive que trocar esse F pelo gradiente do P, tá vendo? Num campo conservativo de forças, tá vendo? Campo conservativo. A soma da energia potencial com energia cinética no ponto inicial, ela permanece constante, tá vendo? No ponto inicial e no ponto final. Beleza? Então, isso aqui é chamado lei de conservação de energia. Então, é uma das razões que o campo vetorial é chamado de conservativo. Ou seja, ele conserva, nesse caso aí, a energia no ponto inicial e no ponto final. Beleza? Aí, não sei se vocês já estudaram isso em física, né? Se não estudou em física, já estudou, né? É porque eu falei que eu ia falar para vocês que talvez seria interessante, se não tivesse estudado ainda, perguntar mais detalhes para o professor de física, né? Talvez ficaria melhor explicado do que aqui eu estou passando só pela questão das integrais, né? Ou seja, não sou bem o especialista para poder falar disso aqui, não. Bom, aqui tem os exercícios. Desse capítulo aqui, eu acredito que eu não mudei a lista, não. Acho que eu mudei, foi na outra sessão que tinha mais exercícios, né? Eu retirei alguns. Esse aqui eu acho que continua poucos, tá vendo? Acho que a próxima lista, que era maior, aqui eu retirei alguns, ou foi anterior, não sei. Eu modifiquei o trabalho lá, vocês dão uma olhada depois. Ficou tranquilo essa parte aqui de integração de linha? Campos conservativos? Ok. Bom, agora nós vamos entrar no cálculo vetorial. O cálculo vetorial aqui, vamos ter 3 teoremas fundamentais, né? Que um é o de Green, depois a gente vai ver o de Stokes, e depois o de Gauss, que é o último, é o chamado da divergência. Então a gente vai começar com o teorema de Green. Ele vai fornecer a relação entre uma integral de linha ao redor de uma curva fechada, tá vendo? Uma curva fechada, vocês lembram, né? Lembra da aula 17? A aula 17, a aula passada? Aquela monte de teoria, que é uma curva fechada, aberta, simples, não simples, conexa, não conexo, a região, né? Conexo por caminhos. Então, toda aquela teoria a gente vai começar a utilizar aqui. Por isso que eu enfatizei hoje lá mais cedo no grupo, para vocês
ficarem bem com aquela aula 17, com a questão da teoria, para poder não sentir dificuldade que a gente vai utilizar aqui a partir de agora. Então vamos relacionar a integral de linha ao redor de uma curva fechada simples com uma integral dupla sobre essa região delimitada por essa curva. Então, o que a gente vai relacionar? Deixa eu ver se está aqui mais embaixo. É exatamente esse teorema. A gente vai ver aqui embaixo. Então, eu tenho uma região do plano que está no interior dessa curva fechada simples. Então, eu vou querer relacionar, de alguma maneira, a integral de linha sobre a curva com a integral dupla sobre a região. Ok? Então, esse é o objetivo do teorema de Green. A gente vai ver o que a gente vai colocar aqui e aqui. Então, assumimos que D é constituído, tá vendo? D é os pontos interiores, bem como os pontos da fronteira. Aqui em cima. Então, D é essa região fechada aí. Então, ao enunciarmos o teorema de Green, nós vamos usar a convenção da orientação. O que seria orientação aqui? Então, você vai pensar que a orientação, aqui, com a orientação positiva, se você estiver caminhando sobre a fronteira, imagine que você está andando aqui sobre essa linha. O que é orientação positiva? A região interior vai ficar sempre à sua esquerda. Então, acho que assim fica melhor para você entender o que significa orientação positiva. A orientação positiva, a região do interior vai ficar sempre do seu lado esquerdo. Ok? Imagina uma pessoa caminhando aqui em cima. Então, o lado esquerdo é esse aqui, concorda? O lado direito, esse aqui, né? Pessoa caminhando sobre a curva. Então, outra coisa, a orientação positiva, né, de uma curva fechada simples refere-se ao sentido anti-horário. Nesse caso aqui vai coincidir com o sentido anti-horário. Então, a região vai ficar... É porque depois a gente vai ver no espaço, e aí a região, a superfície, né, a gente vai mudar essa região aqui por uma superfície qualquer, e aí a gente vai dar essa orientação aí de esquerda, né? O interior está à esquerda. Então, eu vou percorrer uma única vez assim que o T sair de A e chegar até B. Beleza? Então, a região D está sempre do lado esquerdo quando você caminha sobre essa curva. Então, o teorema é anunciado a seguir. Vou considerar ser uma curva plana, simples, fechada, contínua, por partes, orientada positivamente, olha o tanto de hipóteses, né? E D, a região delimitada por C. P e Q, derivadas parciais de primeira ordem contínua, ou seja, o campo vai ser de classe C1. Tá vendo? Aqui tem dois exemplos. Um de orientação positiva, tá vendo? Você caminhando aqui, ó, a região sempre vai ficar à sua esquerda. E nesse caso aqui, você está andando nesse sentido, tá vendo? Então, se você está andando nesse sentido, a região está à sua direita. Concorda? Está andando para cá, né? Agora? Então, orientação negativa. Então, com essas hipóteses todas aqui do teorema de Green, eu vou ter o seguinte. A integral de linha, tá vendo? Lembra que isso aqui era outra maneira da gente escrever a integral sobre C de f dr? Era outra maneira, né? O f ds, né? Lembra que a gente podia escrever como sendo a soma dos campos escalares? Essa integral aqui. Então, a integral de linha de p dx mais q dy, isso aqui vai ser igual à integral dupla de dq dx menos dp dy dA. Então, esse é o teorema. Infelizmente, a demonstração desse teorema aqui, ele não é... Nos casos mais gerais, é mais difícil ainda, né? O livro do Stuart, ele faz um caso, né? Ele faz quando a projeção, quando essas regiões é do tipo 1 ou do tipo 2, né? Aí a demonstração ela é um pouco mais simples. Só que eu não repeti ela aqui não, mas se vocês quiserem dar uma olhada, ela vai estar lá no livro do Stuart, na íntegra. Quando a região D é do tipo 1 ou do tipo 2. Ok? Essa notação que aparece aqui, ó, integral de p dx mais q dy, é algumas vezes usada para indicar que a integral de linha... Tá vendo que aqui eu coloquei uma bolinha aqui, ó, na integral? Para indicar que a integral de linha é calculada com orientação positiva da curva fechada C.
Então, outra notação para curva na fronteira de D, positivamente orientada, eu poderia utilizar isso aqui, ó. Ao invés de usar, tá vendo aqui embaixo? Ao invés de usar a curva C, eu poderia usar a fronteira. Esse símbolo aqui, ó, significa fronteira. Esse del aqui, o mesmo del lá de derivada parcial, é indicado para usar para fronteira. Então, a equação do teorema de Green pode ser reescrita dessa mesma forma, tá vendo? Eu posso utilizar esse ou esse. Isso aqui não muda, né? Que é a integral dupla desse termo. E aí, ó, para vocês verem onde que isso aqui é útil. Imagine que pede para poder calcular uma integral desse tipo, uma integral de linha, sobre o círculo. Tudo bem, você sabe parametrizar o círculo. Você poderia chamar o x de t aqui de 3 cosseno de t, o y de t igual a 3 seno de t, não é? Porque a soma está dando 9 aqui, o t variando de 0 a 2π, parametrizou. Poderia jogar aqui, né? Imagina o trambolho que esse negócio não ia dar. Quando você pegasse esse x aqui e colocasse no lugar desse x aqui, ó, ia ficar um seno de um 3 cosseno aqui nessa exponencial. Aqui ia ficar um 3,81, né? 3 à quarta, 81 vezes seno à quarta aqui dentro dessa raiz. Ou seja, esse negócio não ia ficar bonito. É certeza que, se você fosse fazer utilizando parametrização, essa integral de linha aqui não ia ficar bonitinha de se fazer. Mas utilizando o teorema, para você ver como esse negócio fica simples. Isso aqui faz o papel do P, isso aqui faz o papel do Q, né? Do teorema. Então, isso aqui... Ah, tá. O círculo. O círculo delimita uma região bonitinha, né? Igual tá aqui, né? Uma região dessa aqui, mas bem mais bonitinha do que essa aí, né? Uma região perfeita, né? O círculo. Então, a gente pode utilizar o teorema de Green. Quando a gente usa o teorema de Green, essa integral aqui, ó, vai ficar o quê? Vai ficar, lembra lá que era a integral de Q em relação a x menos a integral de P em relação a y, né? Que era a outra parte do teorema de Green, né? Essa parte aqui, ó. Essa região D aqui é o quê? É um círculo, não é? De raio 3, centro na origem de raio 3. A gente sabe resolver isso aí utilizando coordenadas polares, né? Então, para vocês verem o que deu. Vou derivar Q em relação a X. Quando eu derivo isso aqui em relação a... Esse aqui é o P. Esse aqui é o Q. Quando eu derivo Q em relação a X, o que vai acontecer? Essa parte toda aqui é zero, né? Então, sobrou só o 7, né? A derivada de 7x. E esse aqui é o P. Quando eu derivo isso aqui em relação a Y, essa parte toda aqui zero, né? Sobrou só quem? Em relação a Y. Então, 7 menos 3 deu 4. 4 pode, inclusive, sair para fora. A integral sobre D de 1 dA, a gente viu que isso aqui é a área de D, né? A aplicação de quando a função vale 1. A área de D, tá vendo que eu não precisei nem usar coordenadas polares? É πr ao quadrado. Que é o círculo, né? De raio 3. Então, 36π. Ok? Então, simples. O que eu tinha preparado para a aula de hoje é isso. Dúvida a respeito da aula de hoje? Então, bom dia para todo mundo. Até semana que vem. Final de semana, a gente continua conversando. Assistam a aula 17, porque ela é importante, né? Essa 18, mais ou menos, né? A gente faz algumas aplicações de física e tal, mas para a teoria, apresenta o teorema de Green, né? Mas para a teoria mesmo, a aula 17, ela é bem carregada, né? De conceitos. Então, tem mais para todo mundo. Falou, Valdomiro, valeu. Falou, Vitor, Gabriel, Natália, Daniel, até mais. Brenda, falou, Cleverson, até mais. Bruna, Alice, Andressa. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda terça e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais.